Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, amém? Graças a Deus. Vamos estar ministrando aqui sobre a última igreja desse estudo completo que estamos fazendo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, amém? Pega a sua Bíblia, a sua caneta, faça as suas anotações. Em nome de Jesus, o propósito deste canal aqui é edificar a tua vida, deixar um legado, servir para edificar também a minha vida, não para buscar escritos, mas para se aperfeiçoar e aprender acerca da palavra de Deus. Também para te ajudar acerca do conhecimento, te estimular, te incentivar, você ouvir, você aprender, você estudar as escrituras sagradas. Josué diz em 1, 8 e 9, Deus fala para mim e para você, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar os teus caminhos, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Viva esta palavra, leia esta palavra, guarde esta palavra, ela vai prosperar os teus caminhos e vai te conduzir prudentemente a viver as promessas de Deus e ir para a glória, para o céu. Então essa palavra, ela tem resposta para todas as áreas da sua vida. Então viva esta palavra, guarde esta palavra, amém? Quem faz na sua vida não é um homem, aquele que tem um dom, mas é aquele que deu o dom para o homem, o Criador. E se você viver esta palavra, ela vai te prosperar em todas as áreas da sua vida e vai te conduzir prudentemente. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13. Carta à igreja de Filadélfia, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adore prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Filadélfia. Da ilha de Patmos, João enviou a carta à igreja de Filadélfia, que hoje se chama Lazé, hoje atual Turquia. Então aquela cidade de Filadélfia, hoje atualmente se chama Lazé, hoje na atual Turquia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Eles viviam o amor a Deus e o amor ao próximo, Filadélfia. A cidade foi fundada em 138 a.C. por Átalo II, rei de Pérgamo, também conhecido por Filadélfia. Então o rei de Pérgamo fundou a cidade de Filadélfia e ele tinha um apelido chamado Filadélfio, seu apelido. Então, em homenagem a ele, colocaram o nome da cidade de Filadélfia, em homenagem a Filadélfio, rei de Pérgamo, que edificou a cidade de Filadélfia, e colocar esse nome em homenagem a ele. Nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia. Os reis de Pérgamo transformaram Filadélfia em um posto avançado do seu reino. Filadélfia fica num vale, aos pés de várias montanhas. A cidade foi devastada por um terremoto em 17 depois de Cristo. Olha que tremendo. A cidade de Filadélfia foi devastada por um terremoto em 17 depois de Cristo.
Por um tempo, as pessoas viveram com medo de tremores. Então, por um tempo, as pessoas ficaram com medo de tremores, novamente, terremoto. Então, a cidade ela foi destruída no ano 17 depois de Cristo, Filadélfia. A igreja de Filadélfia, Cristo ele apresenta um elogio, uma instrução e uma promessa. Em todas as igrejas da Ásia 7, Cristo traz um elogio, traz uma instrução, traz uma promessa e traz uma repreensão. A igreja de Filadélfia, juntamente com Esmirna, foram as únicas igrejas que não foram repreendidas, mas se manteram fiéis e íntegras diante do diagnóstico, do exame de Cristo. Como ele disse, conheço as vossas obras, para as 7 igrejas. O elogio foi perseverante na fé. Filadélfia era perseverante. Esse lugar aqui é uma bênção, Jesus. Filadélfia foi uma igreja perseverante na fé. Amém? Filadélfia foi uma igreja perseverante na fé. Uma instrução que Cristo faz para a igreja de Filadélfia: guardar sua fé. A promessa, lugar da nova Jerusalém. Filadélfia não recebeu críticas do Senhor Jesus, porque eram fiéis em tudo. Filadélfia não recebeu crítica por Jesus em nada, porque eles eram fiéis em tudo. Meu Deus, temos que pegar esse exemplo para nós de Filadélfia. Temos que ser fiéis em tudo, procurar ser fiéis em tudo, ter a mente de Cristo. Amém? Para que o Senhor não venha nos repreender, mas Ele venha sempre nos elogiar, se agradar de mim, de você, do meu e do teu testemunho, como luz do mundo e sal da terra. Palavra-chave do texto de Filadélfia. Chave de Davi, fala Apocalipse 3, versículo 7. Jesus veio cumprir a promessa de um rei que se assentará para sempre no trono de Davi. 1 Reis 9, versículo 5. Isaías profetizou: pois sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Isaías capítulo 22, versículo 22. Abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Versículo 7. E porta que ninguém pode fechar. Versículo 8. Fala de oportunidades para realizar a obra de Deus. Quando fala de portas abertas, quando Paulo também fala numa das suas cartas, nas suas viagens missionárias, ele fala que Deus lhe abriu uma porta maravilhosa. Então, assim como Deus abriu a porta, dando oportunidade para a pregação também do Evangelho, seja portas numa cidade, seja porta num país, seja igrejas, portas que venham ser abertas. Quando fala de porta, fala de oportunidades para realizar a obra de Deus. Então Deus ele tem esse poder de abrir portas. Não importa se seja países comunistas, onde não pode ser pregado o Evangelho, onde não há igrejas, o Criador tem esse poder de abrir portas. Ele tem a chave, ele abre portas espirituais, ele tem a porta do céu também aberta também para nos trazer salvação. Amém? Ele tem esse poder, o poder de dar oportunidade, de abrir portas em prol da tua obra, em prol do teu reino. Amém? Então Cristo tem essa chave, tem esse poder de abrir, fechar e abrir. Ele tem a chave de Davi. Tens pouca forças, versículo 8. Aparentemente fraco, mas forte para com Deus. 2 Coríntios 12, versículo 10. Então, aqui fala que Jesus fala para a Filadélfia: mesmo com poucas forças, vocês guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não está falando aqui de fraqueza física, mas espiritual. Eles estavam fracos espiritualmente. Diante daquele contexto, eles sendo intimidados, perseguidos pelo Império Romano, muitos ali se apostatando da fé,
muito paganismo, idolatria, imoralidade. Então aquele cenário acaba enfraquecendo um pouco. Eles estavam fracos espiritualmente, mas se mantinham fiéis. Assim também como Elias se sentiu fraco por um momento e pediu a morte, o profeta Elias pediu a morte. Elias, segundo a Reis 18, ele enfrentou Acabe, o povo, 850 profetas de Baal e de Acera. E como que ele iria ter medo de uma só mulher, Jezabel? Elias, ele se sentiu fraco espiritualmente, um conflito espiritual, um desgaste diante daquele cenário. Então, assim se encontrava Filadélfia. Eles estavam fracos, um pouco fracos espiritualmente, mas Jesus disse: mesmo com poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Às vezes passamos por isso também, se sentimos fracos, às vezes estamos fracos espiritualmente, se arrastejando, clamando ao Senhor, mas nós permanecemos fiéis ao Senhor. Isso é importante. Às vezes vamos passar por conflitos, por guerras espirituais, por batalha, por afrontas, perseguição, o cenário que está ao nosso redor. Isso nos intimida, nos afronta, se levanta contra a gente. E às vezes enfrentamos prova, há um desgaste, há um conflito. E às vezes se sentimos fracos, mas mesmo fraco espiritualmente, com a alma às vezes meio abatida, guardamos a palavra e não negamos o nome do Senhor Jesus. Assim se encontrava Filadélfia. Não negaste o meu nome. Versículo 8, fala do que? De firmeza na fé. Então tenha firmeza na sua fé. Não negue a palavra. Não negue a Cristo Jesus. Amém? Não negue. Sinagoga de Satanás, versículo 7. Fala de cristãos judaizantes. Apocalipse 2, versículo 9. Então, sinagoga de Satanás fala de judeus, que eram judaizantes, que perseguiam os cristãos, que não aceitavam a doutrina de Jesus Cristo, a pessoa de Cristo. Então esses eram judaizantes, judeus, que estavam se opondo à igreja de Cristo na época. Prostrar-se a seus pés, versículo 9, fala de se humilhar para pedir perdão. Quando fala de se prostrar-se a seus pés, versículo 9, fala de se humilhar para pedir perdão. Então não temos ensinamento acerca disso. Devemos se humilhar e pedir perdão. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então quando nós se humilhamos e pedimos perdão, Deus se agrada, Deus ele te abençoa, Deus ele te exalta. Então entenda, temos que se humilhar, temos que pedir perdão. Amém? Tudo que você faz, vencendo o mal com o bem, obedecendo, pedindo perdão, se reconciliando, cedendo, você está se humilhando, você está sendo humilde, e Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te exaltar. Aleluia. Provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Versículo 10 fala também, uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Fala sobre a grande tribulação dos 7 anos do Apocalipse. Mateus capítulo 24, versículo 21 também fala sobre a grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Mas Cristo lança uma profecia acerca da grande tribulação do Apocalipse, que promete que certamente vai livrar a igreja de Cristo Jesus desse momento, desse dia, desse tempo, da grande tribulação do Apocalipse que há de vir sobre toda a terra. Então entenda uma coisa, essa profecia bíblica ela há de se cumprir. Filadélfia passava por uma tribulação literalmente na época. Estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, sim, mas esse contexto era na Ásia Menor. Aqui fala de uma tribulação do mundo inteiro. Então abrange a grande tribulação do Apocalipse que há de vir sobre o mundo inteiro. Então isso aqui é profético e há de se cumprir sobre a grande tribulação dos 7 anos do Apocalipse. Mas a promessa há que certamente diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a se encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então há uma promessa que certamente vamos ser arrebatados, a trombeta vai tocar, e certamente não vamos passar pelos 7 anos do Apocalipse aqui na terra, a igreja não vai passar.
Vamos passar pelas bordas do Cordeiro, 7 anos de festa no céu, enquanto a terra vai passar pelos 7 anos do Apocalipse e os 3 anos e meios de grande tribulação, ao qual vão ser perseguidos tremendamente pelo império do anticristo. Então aqui Cristo traz uma profecia em Apocalipse, no seu capítulo 3, no seu versículo 10, que certamente há de livrar a igreja universal da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo do Apocalipse. Glória a Deus. Vamos lá? Então, coroa, quando fala de coroa, no seu versículo 11, fala de recompensa, galardão. Olha que tremendo. No versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse, fala sobre coroa. Coroa quer dizer o quê? Recompensa, galardão. Então Deus tem um galardão para mim, para você, uma recompensa. O que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte C, versículo 11? Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte, que é a morte espiritual, a separação da alma de Deus por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Então há uma promessa para mim e para você. Quem vencer receberá uma coroa. Quem se manter fiel, obediente, íntegro, morrer em Cristo Jesus. Aleluia. Ser fiel como Filadélfia, mesmo com poucas forças, permanecer fiel e obediente, morrer em Cristo Jesus. Certamente haverá uma coroa para mim e para você. Aleluia. Haverá galardão. Então entenda uma coisa. Vamos receber, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Se não me engano é 2 Coríntios ou 1 Coríntios 5, versículo 10. Não sabeis vós que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um seja julgado segundo as suas obras, quer seja o bem, quer seja o mal. Então o tribunal de Cristo não é um tribunal de condenação, não. É um tribunal que vai ser julgado as nossas obras pelo fogo, para recebermos galardão, recompensa. Então o tribunal de Cristo é uma coisa, o trono branco do juízo final do Apocalipse capítulo 20 é outra coisa. O trono branco é um tribunal, é um julgamento de condenação ao lago de fogo e enxofre. O trono branco é de condenação ao lago de fogo e enxofre, o juízo final. Agora o tribunal de Cristo é um julgamento somente que a igreja vai passar após o arrebatamento, para receber galardão, a recompensa. Por isso que Cristo fala em Apocalipse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 57 e 58: mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nosso trabalho não é vão no Senhor, tem galardão, tem recompensa para o meu e para o seu trabalho. Vamos receber galardão e recompensa no tribunal de Cristo. Vamos receber uma coroa, vestes brancas, e teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo incorruptível, e vamos se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó e celebrar as bodas do Cordeiro durante 7 anos do céu, enquanto a terra vai passar pelos 7 anos do Apocalipse. Vamos lá. Outra palavra-chave do texto bíblico: coluna no santuário, versículo 12, fala de apoiar e sustentar a obra de Deus. Gravarei sobre ele, versículo 12, o nome do meu Deus, Yahvé, o grande eu sou, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Fala do quê? Da cidadania celestial. Vamos herdar essa cidadania celestial. Olha que tremendo. Receberemos um novo nome. Então esse nome que nós temos aqui, quem colocou foi os nossos pais terrenos. Só que lá no céu teremos um novo nome. Olha que tremendo. É forte isso. O meu novo nome, fala do nome de Jesus. Filadélfia representa o 6º período do cristianismo na terra, quando a obra missionária começou a se expandir pelo mundo entre 1750 e 1900 depois de Cristo. Olha que tremendo. Então Filadélfia representa o 6º período do cristianismo na terra, quando a obra missionária começou a se expandir pelo mundo entre
1750 e 1900, quando começou a reforma protestante por intermédio de Martinho Lutero. Olha o barulho de novo aí. A igreja passou por vários avivamentos. Após a reforma protestante por intermédio de Martinho Lutero. A igreja passou por vários avivamentos. Amém? Oh Jesus, um dia Deus vai me preparar uma casa, um lugar silencioso. Oh meu Deus do céu. Tenha paciência, meus irmãos. Amém? Estou quase terminando esse ensinamento de Filadélfia. Vamos lá? A igreja passou por vários avivamentos. Após o que? A reforma protestante, certo? O movimento pietista, em 1700. O movimento dos morávios, 1727. O movimento metodista, 1738. O movimento missionário, 1750. Grandes pregadores lutaram pelo renascimento da igreja verdadeira. Olha que tremendo. Após a reforma protestante, houve grandes avivamentos e grandes missionários e pregadores começaram a pregar a palavra da verdade. A Bíblia começou a ser expandida, ser escrita, e houve toda aquela revolução após o que? A reforma protestante, aonde antes a igreja estava corrompida pelos costumes pagãos, o povo estava restrito às escrituras sagradas, à verdade. A igreja medieval estava em trevas. E aí agora, após a reforma protestante, a luz brilhou, a palavra foi espalhada, foi escrita, e grandes missionários e pregadores, houve grandes avivamentos, grandes missionários, pregadores começaram a pregar a palavra, e graças a Deus hoje a palavra, a igreja de Cristo, ela está espalhada, está se espalhando sobre a face da terra. A verdadeira igreja de Atos dos Apóstolos é da igreja primitiva, que vive a verdadeira palavra genuína em Cristo Jesus. Olha que tremendo. Vamos lá? Filadélfia era uma igreja fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, e apesar das dificuldades. Filadélfia, uma igreja amorosa. Olha que tremendo. Paulo diz em Romanos 8, 31 ao 39, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada separou Filadélfia do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Então não importa se você está como Filadélfia, com pouca força espiritual, guarda a palavra e não nega o nome do Senhor Jesus. Filadélfia estava sendo perseguida pelo Império Romano. Muitos estavam corrompidos naquele contexto que Filadélfia estava vivendo, presenciando. Muitas igrejas, os povos, as cidades, o povo corrompido pela idolatria, pela prostituição religiosa, mas Filadélfia se manteve fiel ao Senhor. Não houve repreensão em nenhuma área da igreja de Filadélfia.
Então, seja como Filadélfia, guarda a palavra, viva a palavra, seja fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ele tem a chave de Davi. Ele abre porta onde não tem porta. Ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém fecha. É Ele que dá oportunidade. É Ele que abre a porta, dá oportunidade. É Ele. É Ele que vai fazer você coluna no templo do nosso Deus. É Ele que colocará sobre nós um novo nome, o nome do seu Deus. Aleluia. É Ele que nos promete uma coroa incorruptível. E é Ele que é fiel para cumprir a sua palavra, a profecia bíblica, que há de nos livrar da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo, a tribulação do Apocalipse. Aleluia. Vamos estar no céu. Vamos estar no céu. Aleluia. Então permaneça fiel como Filadélfia. Permaneça fiel. Amém? Receba esse ensinamento. Que Deus venha te abençoar grandemente. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo vamos estudar sobre o que representa as profecias da estátua de Nabucodonosor. A visão que Nabucodonosor teve e Daniel revelou para ele. Que também o livro de Daniel representa um livro apocalíptico. Então agora, hoje eu encerrei a 7ª igreja desse estudo completo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Agora o próximo ensinamento vai ser sobre profecia, escatologia, sobre a estátua de Nabucodonosor. Amém? Que também abrange também a visão que Daniel teve de 4 animais simbólicos. Amém? Deus abençoe você. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe seu comentário, o seu like. Amém? Estamos aí se aperfeiçoando, buscando, estamos aprendendo esse canal, essa direção que Deus me deu. Isso serve para o meu aprendizado, para a minha busca, para o meu crescimento, para a minha dedicação. Venho na humildade para poder aprender, para poder ensinar, para poder te incentivar, te estimular. Amém? Te despertar para você se dedicar a ler, a aprender a palavra do Senhor Jesus. É Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita. O nosso desejo é aprender, é se dedicar, é estudar, é ler e também poder ministrar e pregar. Porque Jesus disse: ide, fazeis discípulos e ensinai e batizai. Ide, pregai. Então o ide é para mim e para você. Ensina, pregue. Ele vai fazer você lembrar de todas as coisas que você tem lido, examinado, buscado se apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Estamos juntos nessa obra gloriosa, servindo ao Senhor Jesus, fazendo a obra nessa baixa terra, em rumo ao céu. Que eu possa servir para você, que eu venha servir para você como uma ferramenta, um meio de ensinamento, esse canal que venha poder te ajudar, edificar a tua vida na palavra. Deus abençoe vocês, te amo, muito obrigado, amém? Evangelista Fabiano Oliveira, em nome de Jesus.